Olá, galerinha! A nossa aula de hoje tem como tema vias de administração. Dentro das vias de administração nós temos várias, nós temos a via oral, via retal, via inalatória, via tópica, a via parenteral que se subdivide em intramuscular, endovenosa, subcutânea e por aí vai. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a via oral. A via oral, por essa via os medicamentos eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal. E quais são as vantagens e as desvantagens dessa via? Essa via ela tem uma maior segurança, uma maior comodidade, uma maior economia. É uma via muito fácil de ser administrado o medicamento, que o medicamento ele é administrado através da boca. O esquema terapêutico é muito fácil do paciente seguir, é muito fácil dele estar cumprindo esse esquema terapêutico, medicamentos para ser tomados de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Então é um esquema muito fácil para ele. E aí também ele tem a vantagem de uma absorção intestinal favorecida. Por quê? Porque como o nosso intestino ele tem uma grande superfície de vilosidade intestinal, é muita camada de vilosidade, então fica mais fácil e mais rápido o medicamento ele ser absorvido por essa via. E quais são as desvantagens? A desvantagem dessa via é que ela apresenta muitos efeitos colaterais. Dentre eles, a gente tem náuseas, vômitos, diarreia. Por quê? Por conta da irritação da mucosa. E a gente também tem a variação do grau de absorção. Que variações são essas? A ação, dentro dessa desvantagem dessa via, a gente tem a ação da enzima digestiva. Quando o medicamento ele entra pela boca e ele passa pelo esôfago até ele chegar no estômago e passar para o intestino, ele tem uma ação de muitas enzimas. Dentre elas, algumas dessas enzimas podem até inativar esse princípio ativo. Então, essa é uma das desvantagens dessa via oral. A gente também tem a questão da plenitude ou não gástrica, que também é uma desvantagem. Tem o tipo de formulação o tipo de formulação farmacêutica, dependendo se esse medicamento, dependendo da formulação dele. Temos também a questão do pH. O pH do medicamento é diferente do pH do estômago e do intestino. O pH do estômago é um pH ácido e o pH do intestino é um pH básico. E uma outra desvantagem que a gente também tem nessa via é a necessidade da cooperação do paciente. É necessário que o paciente colabore para que ele tome esse medicamento, porque se for um paciente, por exemplo, que está acamado, fica mais difícil, ou um paciente que esteja inconsciente, fica mais difícil administrar uma medicação por essa via. Então, é necessário de extrema importância a cooperação do paciente, tá? E assim, outros medicamentos, a alimentação, eles interferem diretamente na forma de absorção desse tipo de via, tá? E aí a gente vai para via sublingual. Nessa via sublingual, os medicamentos eles são absorvidos pela mucosa oral, diretamente na boca. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa via? A vantagem é que ela tem uma absorção rápida. As substâncias elas são rapidamente absorvidas, principalmente as substâncias que são hidrossolúveis. Que substâncias são essas? São aquelas substâncias que é um sólido e ele se solidifica no líquido. Como o comprimido ele é um composto sólido, ao ser colocado debaixo da língua e a nossa língua ela tem muita saliva e ela facilmente dissolve esse comprimido. Então, rapidamente ele é absorvido. Diretamente ele passa para a circulação sanguínea, tá? E aí, qual é a outra vantagem da via sublingual? Ela tem uma redução na biotransformação do princípio ativo no fígado, ou seja, como eu falei, né, quando o medicamento ele entra pela boca, que ele passa pelo esôfago, até chegar no estômago, ele ocorre várias biotransformações, até finalmente chegar no intestino delgado e lá ser absorvido, porque lá é o principal local de absorção do comprimido. Então, quando o comprimido chegar até lá no intestino delgado, ele sofre uma biotransformação. Agora, como é por via sublingual, ele não vai passar essas diversas biotransformações, entendeu? Ele vai atingir diretamente a circulação sistêmica. Mas qual é a desvantagem desse tipo de via? A desvantagem é porque é uma via imprópria para a substância que é irritante ou de um sabor desagradável. É muito ruim colocar um comprimido que amarga, que tem um sabor ruim, um sabor desagradável na boca. Então, essa é uma das desvantagens. E também o mecanismo
de ingressar diretamente na circulação geral, sem passar pela parede intestinal e pelo fígado, certo? O medicamento ele ingressa diretamente na circulação geral. Então, ele, como eu já expliquei, ele não sofre a biotransformação. A próxima via que nós temos é a via retal. Essa via retal, os medicamentos eles são absorvidos diretamente pela mucosa retal. Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é que a administração de medicamentos ela é feita até mesmo, principalmente em pacientes que estão inconscientes ou aqueles pacientes que quando ingerem o comprimido eles sentem náusea, vômito, causa diarreia. Então a vantagem dessa via é exatamente essa, é administrar esses medicamentos principalmente em pessoas que estão inconscientes, acamadas, e também nas mãezinhas lactantes. Por quê? Porque geralmente o medicamento que você ingere por via oral, ele passa diretamente para o leite e passa para o bebê. Por exemplo, um antibiótico. Uma mãezinha tá fazendo um tratamento de uma infecção urinária e é necessário que ela faça um tratamento com antibiótico. Esse antibiótico, o principal efeito adverso que ele causa no corpo é uma diarreia. E aí a mãezinha tá dando de mamar, fazendo um tratamento para infecção urinária e de repente o bebê tá com diarreia. Ele não entende por quê. É um efeito adverso do antibiótico que ela está utilizando para infecção urinária, tá? Então, qual é a outra vantagem dessa via retal? Essa via retal também, o medicamento ele passa direto para a circulação sanguínea, então ele não vai passar pelo trato gastrointestinal, não vai precisar sofrer a biotransformação, a ação das enzimas, então essa é uma outra vantagem. E quais são as desvantagens? A absorção ela é feita irregular e incompleta. O medicamento que é administrado ele não é totalmente absorvido, é só uma parte, só um pouco. Qual é a outra desvantagem? Ele causa muita irritação retal. Muitos pacientes ficam com o local dolorido, então essa é uma das desvantagens. Então, muitos medicamentos que são administrados por via oral, eles também são administrados por via retal. A próxima via que nós temos é a via parenteral. Essa via parenteral, ela é subdividida em via intramuscular, via endovenosa e via subcutânea. A gente vai falar um pouco da via intramuscular. A absorção dos medicamentos que são administrados por via intramuscular é feita no endotélio, dos epitélios vasculares e linfáticos. Quais são as vantagens que nós temos nessa via intramuscular? Uma absorção rápida, por isso que tem que se ter muito cuidado com o tipo de medicamento que se está administrando, tem que observar para ver se está administrando o medicamento corretamente. Por quê? Porque ele tem uma absorção rápida. Assim que ele é aplicado, ele já se espalha para a corrente sanguínea. Então essa é uma das vantagens, a absorção rápida. É feita, administrada em pacientes mesmo ele estando inconsciente, e também pode ocorrer a adequação do volume. Se for um volume moderado, ele pode ser adequado. Os veículos podem ser substâncias que são mais aguadas, né, que são chamadas aquosas, até mesmo as não aquosas e suspensões. Todos esses tipos de forma farmacêutica pode ser administrado por essa via. Qual é a desvantagem? A maior desvantagem dessa via é porque causa dor. E também acontece muito o aparecimento de lesões no local, o local fica avermelhado, muitos criam edema, que é um inchaço. Por quê? Porque muitas das substâncias que são aplicadas por essa via são substâncias irritantes, talvez tenham um pH muito distante da neutralidade. Também acontece processos inflamatórios, que é a região mais roxeada. Por quê? Por conta das substâncias irritantes ou mesmo mal absorvida. Não é por conta, muitas pessoas acabam dizendo, mas eu fui tomar uma injeção e agora meu braço está dolorido, está roxo porque a enfermeira tinha a mão pesada. Não é por conta disso. Geralmente é porque as substâncias ela realmente foi mal absorvida ou é uma substância muito irritante com um pH muito diferente do pH do nosso corpo, certo? E aí nós temos também a via endovenosa. A via endovenosa também, o medicamento ele é administrado e ele é absorvido por conta da cavidade, dos epitélios capilares. Quais são as vantagens? Essa daqui é aquela via que a medicação é administrada diretamente na veia. Quais são as vantagens? O efeito também é muito rápido, muito parecida com a via intramuscular. A obtenção é rápida do efeito. A gente pode administrar através dessa via grandes volumes, tá? Porém, em infusões lentas.
Também pode se aplicar substâncias irritantes. As substâncias podem ser diluídas para ser aplicada nessa via de administração. E aqui também a gente tem a possibilidade de controlar a dose para poder prevenir algum efeito tóxico, principalmente quando a substância ela é muito irritante. Quais são as desvantagens dessa via? A desvantagem é porque superdosagem é muito complicada fazer por essa via de maneira rápida. A gente consegue fazer uma dosagem moderada, porém ela é feita de maneira lenta, não tem como ser rápida. Então essa é uma das desvantagens. E aí também por essa via a gente tem um risco de embolia, né? Pode ocorrer trombos. Tem a questão também de irritar o endotélio vascular, pode acontecer alguma infecção por conta da contaminação bacteriana. Por isso é sempre importante e obrigatório as agulhas serem descartáveis, as seringas serem descartáveis por conta dessa infecção, dessa contaminação, principalmente a questão da contaminação cruzada. E aí também tem a questão das reações anafiláticas, que também é uma das desvantagens dessa via, porque pode acontecer reações anafiláticas. Aí essa via ela é muito imprópria para aplicar solventes, oleosos, substâncias que são insolúveis. Aqui a gente aplica mais aquelas substâncias que são hidrossolúveis à base de água. A outra via que a gente tem é a via subcutânea. A via subcutânea, ela é um pouco mais rasa, ela pega mesmo na pele, do que a intramuscular. Qual é a desvantagem da subcutânea? A absorção dela qual é a vantagem? A absorção dela é boa, é constante para as soluções e é uma absorção lenta para as suspensões. Quais são as desvantagens? Ela tem a facilidade de sensibilizar o paciente. Ela causa necrose devido às substâncias irritantes. Também, por isso é muito importante se ter cuidado com esse tipo de administração de medicamento por esse tipo de via, que são vias invasivas. Pode acontecer uma necrose, você pode estar danificando o nervo de um paciente. Então, se tem que ter muito cuidado, tem que se observar. Tudo isso é muito importante. E a gente tem a via tópica. A via tópica é aquela via onde os medicamentos eles são aplicados diretamente na pele ou no local que ele precisa agir. E aí a gente tem algumas vias que são consideradas vias tópicas, como a via dérmica, é aquela que a gente aplica o medicamento na pele, né, no local que a gente precisa que ele tenha ação. A gente, dentro da via tópica, a gente tem a via ocular ou a via oftálmica, que ela é o colírio, ele é aplicado diretamente no globo ocular. Temos a via auricular ou otológica, que a medicação é aplicada diretamente no ouvido. Temos a via nasal, que são através de gotas, spray, diretamente aplicado no nariz. E também temos a via vaginal e a via anal, que a gente aplica as pomadas, cremes, medicamentos diretamente nessa cavidade, na cavidade vaginal ou na cavidade anal. E por último, nós temos a via inalatória. A via inalatória é por essa via que a gente pode fazer a inalação, a nebulização. Aqui é aspirado o ar do ambiente juntamente com as substâncias inaláveis, que são substâncias que causam uma broncodilatação, como salbutamol e protrópico, juntamente com o vapor de água ou o soro, que é muito utilizado. É uma via para fazer uma broncodilatação e facilitar a respiração do cliente, tá? Do paciente. E é isso. Muito obrigada.